Neste vídeo nós vamos tratar da graciosa obra de restauração do irmão que pecou e foi excluído da comunhão da Assembleia Local. Em 1 Coríntios capítulo 5 temos a exclusão da comunhão da Assembleia Local de um homem pelo motivo do pecado moral. Pelo que tudo indica, 2 Coríntios trata da sua restauração ao Senhor, aos irmãos e à comunhão da Assembleia Local. A restauração de um crente que pecou é tanto uma obra de Deus como foi também na conversão dele. A restauração também envolve tanto a graça de Deus quanto o poder de Deus afetando a alma do desviado. O salmista Davi motivou incontáveis homens e mulheres ao longo dos anos e dos séculos ao ponderar sobre o seu testemunho particular ao Deus da restauração. Pois ele disse no Salmo 23, versículo 3, "O Senhor Deus restaura minha alma." O tempo verbal sugere que a restauração não é um acontecimento isolado, mas um aspecto de sua relação com o Senhor, seu pastor. Como no caso da salvação, muitas vezes Deus graciosamente usa seus servos na obra de restauração de um irmão desviado. É um trabalho exigente que exige uma compreensão abrangente dos requisitos divinos para a vida cristã, da doutrina e prática do Novo Testamento e de um coração que entende a dor que o pecado pode causar na vida de um cristão. O Senhor também garantirá que os irmãos responsáveis não sejam sobrecarregados com mais do que podem assumir. Leia sobre isso em Apocalipse capítulo 2, versículo 24. Muitos são da opinião de que as referências de Paulo em 2 Coríntios, onde ele trata de um homem e seu castigo, por exemplo, aí em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6, refere-se ao homem que era culpado do pecado incestuoso que Paulo condena na primeira epístola de 1 Coríntios capítulo 5, e lá dá a ordem, mandamento e forma e como agir na exclusão daquela pessoa. A excessiva tristeza que poderia ter engolido o homem sob disciplina deveria ser evitada, diz Paulo agora em 2 Coríntios capítulo 2. Paulo indica que se tal pessoa fosse tragado por muita tristeza, isso poderia levar à depressão, desespero e finalmente à destruição do indivíduo e talvez até da assembleia local. Leia aí 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7, onde ele fala sobre isto. Se for o mesmo homem que acredita-se ser, que está em vista aqui em 2 Coríntios, então vemos que o homem tendo sido anteriormente entregue a Satanás para a destruição da carne, Satanás agora está se excedendo para obter vantagem sobre o apóstolo e os coríntios. Paulo, que envergonhou a Assembleia de Corinto por não haver um homem sábio entre eles para exercer julgamento em relação ao pecado moral, lá na sua primeira carta, em 1 Coríntios, capítulo 5, e em outros assuntos, os orientou a expurgar o velho fermento. Ou seja, lá em 2 Coríntios, Paulo orientou e ensinou a tirar o velho fermento no meio daqueles que reconheceram que Cristo é nosso sacrifício pascual e que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ou seja, tirar aquele que pecou da comunhão da igreja. A intenção de Paulo não era machucar os coríntios, pelo contrário, Paulo lhes diz que lhes trouxe consolação e salvação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6. Agora, o mesmo Paulo fala de se conduzir na trilha do triunfo de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A imagem é descaradamente emprestada do vitorioso general romano cavalgando em triunfo ao longo da via sacra na Roma imperial. Este é uma das imagens mais vividas
que Paulo usa nesta carta. A primeira epístola como um todo causou a Paulo muita aflição e angústia de coração e muitas lágrimas. Leia ali 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Justamente ele os havia surpreendido com a primeira carta, que pôde ter parecido pesada pelo teor dos assuntos tratados ali, mas a intensidade do amor abundante de Paulo por eles não os deixaria desistir deles. Note 2 Coríntios capítulo 2, versículos 2 e 4. Qualquer santo em comunhão na Assembleia de Corinto aprenderia lições sobre a seriedade do pecado na vida, na sua vida, na vida de um crente. Essas foram lições para todos, não apenas para o homem perverso que foi afetado e afastado do meio deles e depois recebido novamente na comunhão. Portanto, o ensinamento é: um crente que pecou e foi afastado da comunhão, existe restauração. Espera-se que com aquela disciplina, se ele realmente é salvo, ele aceite a disciplina da igreja, aceite essa disciplina de Deus e que Deus, trabalhando na sua alma, ele se arrependa dos seus pecados, ele se chegue a Deus arrependido dos seus pecados, primeiro restaure a comunhão com Deus, pois um crente desviado de Deus, ele perdeu a comunhão com Deus muito antes de ser afastado e perder a comunhão com a igreja local. Ele já perdeu a comunhão com Deus e ele precisa desta restauração. Mesmo que exista essa restauração antes da excomunhão daquele crente da assembleia local, é necessário. Assim é o ensinamento. Não adianta simplesmente o crente confessar que errou e pecou e está arrependido, mas é necessário que ele seja retirado da comunhão da igreja e lá fora ele mostre que ele se arrependeu mesmo e que ele está aí nas reuniões de forma humilde, de forma reconhecendo que ele foi restaurado por Deus. E então Paulo aí em 2 Coríntios capítulo 2, ele está dizendo para esses coríntios que foram tardios em excluir esta pessoa da comunhão da igreja, agora eles estavam tardios para recebê-lo de volta. Portanto, os coríntios se mudaram muito pouco da primeira epístola para a segunda no crescimento espiritual.